Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue a falar a cada coração nesta manhã, que a palavra do Senhor venha trazer cura, venha trazer libertação, direcionamento para a nossa vida. Fala conosco nesta manhã, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do restante. Amém? Podeis tomar assento. O milagre na vida da viúva que perdeu seu marido, estava agora prestes a ver seus filhos serem levados como servos, para servir aqueles a quem eles deviam. E ela procura, o profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Todo milagre, ele requer uma atmosfera, ele requer um lugar propício para que o milagre aconteça. O ambiente fará toda a diferença. O ambiente que nós criamos em nossa casa, o ambiente que nós criamos em nosso culto, fará toda a diferença. A atmosfera de um ambiente revela o que está pendendo ou necessitando a paz e a prosperidade, ou o ambiente revela contendas, divisões e miséria. Tudo está dentro de uma atmosfera, dentro de um ambiente que nós permitimos que ele seja estabelecido. Quando não nos apercebemos, nós vamos criando um ambiente de derrota, um ambiente de confusão, um ambiente de divisões, e não percebemos que é o ambiente que nós estamos criando que vai trazer os resultados. Pessoas com ideia de prosperidade sabem que o ambiente criado como atmosfera de alegria, confiança e gratidão, e neste ambiente pessoas entendem que suas palavras geram prosperidade. A palavra que nós usamos dentro do ambiente que nós vivemos, ela produz prosperidade, produz cura, produz alegria. Tudo depende do ambiente que nós vamos formando.
As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: nada dá certo para mim. É comum você ouvir pessoas dizendo: para mim nada dá certo, para mim tudo é mais difícil. A grande verdade é que nada acontece por acaso. Quando nós aprendemos isso, que a nossa vida não é um acaso. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito no seu nascer. Nada é por acaso. A grande verdade é que nada acontece por acaso. Não se engane o homem. Tudo que semear, colherá. Assim diz a palavra. Não se engane o homem. Tudo aquilo que ele semeia, ele colhe. Tudo aquilo que ele lança, vem de volta na sua colheita. Deus seria injusto se as pessoas viessem carimbadas. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas, elas chegam carimbadas. Você vai ser próspero, você vai ser um sofredor. Não. Deus seria injusto se assim ele agisse. Um vai ser próspero e feliz, outro vai ser miserável e triste. Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus, nas suas palavras, ele diz, abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo de número 45, diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus, ele dá o sol, a chuva para todos. Da mesma maneira, nós estamos debaixo das bênçãos de Deus, mas como agimos, seremos justos ou injustos. Como nós respondemos às bênçãos de Deus, nós seremos justos ou injustos. Mas ele dá a todos na mesma medida. Ele não olha se você é justo ou se você é injusto. Ele quer que você seja justo. Ele quer que nós venhamos ouvir a sua voz, a sua palavra, e venhamos trazer um ambiente propício para o milagre. Um ambiente que gera prosperidade, que gera paz, que gera alegria, que gera saúde, que gera muita alegria em nosso coração. Muitas vezes nós pensamos que, olha, eu não sou feliz porque a vida é uma guerra. Sim, a vida é uma guerra, a vida é uma luta. Todos os dias nós temos que levantar sabendo que temos que nos vencer a nós mesmos, vencer o nosso pessimismo, vencer as palavras contrárias, vencer as péssimas notícias. Todos os dias nós temos que levantar e saber que há uma guerra. E ninguém mais próprio para nos trazer isso é o rei Davi. Muitas vezes nós pensamos, o rei Davi, ele foi um vencedor, ele foi rei. Mas durante todo o seu trajeto, foram guerras, foram pessoas que queriam destruir a sua vida, foram pessoas que até dentro da sua casa, os seus irmãos não valorizavam, e ele vai buscar em Deus. Mas como que vai buscar em Deus? Falando com Deus, pedindo a Deus misericórdia. No capítulo 35 de Salmos, ele revela como a sua súplica pode chegar a Deus, e que Deus os livra dos seus inimigos e dos seus perseguidores. Ele começa assim, desta maneira, a palavra: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Olha, toma essa guerra para ti. Peleja contra os que pelejam contra mim. Ele chama a Deus para os momentos difíceis da vida dele. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Ele pedia para que ele pudesse ouvir na sua alma que Deus era a sua salvação, que Deus estava guerreando por ele, que Deus estava lutando por ele. Sejam confundidos e envergonhados todos os que buscam
minha vida, voltem atrás, envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Então ele traz Deus para as suas batalhas, traz Deus para as suas guerras, mas ele faz tudo isso com alegria. Mesmo diante de uma situação de guerra, mesmo diante de uma situação de perseguição, onde se levantavam contra ele, onde lutavam contra a vida dele, o que saía dos lábios de Davi era gratidão. No versículo 26 diz assim: envergonhem-se, confundam-se aos que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que me amam, os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Não é a situação que nos leva a uma vida de murmuração. É não termos em nossos lábios a gratidão. É não entendermos que os nossos lábios, as nossas palavras, elas criam um ambiente e o inimigo não resiste a esse ambiente. Quando nós começamos, em meio aos problemas, em meio às dores, em meio às perseguições, em meio às enfermidades, louvar a Deus. A minha vida pertence a Deus. Tudo em mim pertence a Deus. Quando nós começamos com as nossas palavras, trazer um ambiente de gratidão, um ambiente de louvor, o inimigo será confundido e envergonhado. O inimigo, ele perderá sua força. Então, Davi, ele nos instrui como devemos agir, mesmo em tempos difíceis, em tempos em que nós pensamos que não podemos vencer. Mas ele diz: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. O que Deus ama? A sua prosperidade. Deus ama que você avance, que você conquiste, que você não fique parado, se lamentando, chorando. Deus ama que nós venhamos prosperar, sair de uma situação de derrota. Davi, em meio a perseguições, aflições, inimigos os perseguia, porém seus lábios agradecem ao Senhor. O que ele aprendeu? Agradecer ao Senhor. O que Jesus nos chama? Jesus nos chama e nos oferece um ambiente de descanso, de alívio, de reanimação, descanso para a nossa alma. Jesus, ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venha, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chama: vem andar comigo, venha caminhar comigo. Todo esse peso que você está sentindo, venha dividir comigo. Jugo é caminhar junto. E ele diz: venha, porque o meu fardo é leve. Venha dividir o teu peso. Eu consigo carregar o teu peso. Então, Jesus, ele já começa o seu ministério mostrando que, para que veio, o porquê veio, o porquê o Espírito estava sobre ele, o porquê Deus Pai o enviou para nós. Lucas capítulo 4, versículo 18, ele entrando na sinagoga, ele toma o livro
profeta Isaías, e ele faz a leitura, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-os a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Uma profecia do profeta Isaías, dizendo que Jesus viria, que o Messias viria. Ele toma aquela palavra e lê na sinagoga, e todos que ali estavam agora devem entender que a partir daquele dia, a partir daquele momento, se cumpriu a Escritura. E Jesus está para nos trazer cura, está para nos trazer a boa nova, liberdade e uma visão diferenciada da vida. Prosperidade, é próspero, propício, favorável, ditoso, afortunado. Prosperar dá bons resultados e desenvolver. O que Deus ama nos seus servos, que ele prospere, que ele não fique parado em uma situação, que ele não se sinta uma vítima do mundo, mas que ele tenha fé. O milagre só acontece pela fé. O milagre só acontece quando nós começamos a procurar o caminho certo. Quando nós entendemos que não podemos ficar dentro da nossa casa com um problema. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Ela vai buscar em alguém que poderia lhe dar um caminho, que poderia lhe dar um direcionamento. Clamou. Ela não fica na sua casa esperando que os seus filhos sejam levados escravos. Ela vai buscar uma solução. Ela diz: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Você é testemunha que ele buscava, ele temia Deus. Ela usa uma cobrança para com o profeta, ela usa uma cobrança para com Deus. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te busco. Sempre que nós temos uma necessidade, nós temos que trazer a memória: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te busco. Mas se você toma uma decisão de nos seus problemas encolher, ficar tímido diante de Deus, a palavra do Senhor diz que nós temos que ter ousadia para entrar diante do trono da graça. Muitas pessoas dizem: não, mas eu não sou merecedor, eu não posso. Nenhum de nós é merecedor. Por isso, precisa de ousadia para entrar no trono da graça. É pela graça, é pela bondade de Deus. Não é porque nós somos merecedores, não é porque nós somos santos, é porque Deus, Ele age com misericórdia. Então temos que ter essa ousadia, essa ousadia. Homens tiveram ousadia diante de Deus. Moisés foi um dos homens que teve ousadia diante de Deus. Deus disse para Moisés: eu não vou com vocês mais por esse caminho. Esse povo é um povo obstinado. Esse povo só me traz tristeza. E eu não vou mais. Eu vou enviar um anjo. E Moisés, com ousadia, disse: eu não darei mais um passo,
se o Senhor não estiver comigo. Sabe, muitas vezes nós vamos buscar amuletos, nós vamos buscar nas religiosidades, amuletos que venham substituir a graça e a bondade de Deus. Se nós temos um acesso direto a Deus, por que eu vou buscar em coisas inanimadas? Moisés teve a promessa de um anjo. Quem não quer um anjo do seu lado? Mas ele diz, eu quero a tua presença. Autoridade diante de Deus, audácia, foi com ousadia. Nós temos que entrar com ousadia. Esta mulher, ela vem diante do profeta com ousadia. Tu sabes que o meu esposo temia o Senhor. Você é testemunho, você andou com ele, você sabe como ele te serviu e serviu a Deus. O primeiro passo para um milagre chama-se fé. Clamou ao profeta. Quando nós clamamos a Deus, nós estamos agindo em fé. Não há milagres sem fé. A fé agrada a Deus. O primeiro passo então que essa mulher dá é um passo de fé. Ela saiu da sua casa e vai ao profeta. E vai buscar ajuda. Vai buscar que ele a ampare. No segundo passo, Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Ela demonstra a fidelidade do seu esposo, demonstra que ele temia o Senhor, e agora cria que um milagre poderia acontecer com uma palavra do profeta. E ela vai diante dele, não que ela tivesse algo para oferecer ao profeta, mas ela sabe que ela estava necessitada, e o profeta poderia dar um direcionamento à sua vida. Algumas pessoas dizem assim, a igreja não vai me dar nada. Não, a igreja não vai te dar nada, tenha certeza disso. Mas Deus, Ele vai te dar direcionamento. Deus vai te dar direcionamento. Pedro, ele chega diante de Pedro um aleijado coxo, que há muitos anos se colocava na porta do templo e pede para ele uma esmola. Ele olha para o coxo e diz, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. A fé, a palavra trouxe cura. A palavra traz libertação. Quando nós estamos prontos a ouvir Deus falar, ela traz cura. Ela nos dá direcionamento. Ela nos mostra o caminho que devemos seguir. E ela diz, a tua serva não tem nada em casa. A tua serva não tem nada em casa. Ninguém pode dizer que é tão rico que não precisa de Deus. E ninguém diga que é tão pobre que não possa honrar a Deus. E ela diz, não tem nada. Aí ela retoma a palavra, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Apenas a última botija de azeite. Sempre que eu leio esta palavra, eu me lembro de um fato que até coloquei no meu livro Restituição, que naqueles tempos de seca no Nordeste, o repórter, ele adentra uma casa muito simples, e ele pergunta ao dono da casa, o que vocês vão comer hoje? Aí ele abre uma panela, um pouco de feijão, e diz, é a última refeição. Mas o repórter, olhando para uma estante que havia na parede, ele diz, mas lá tem mais feijão. E ele diz, não, aquele não é para comer, aquele é semente. Tem coisas em nossa vida que não é para nós gastarmos. Tem coisas em nossa vida
que não é para nós comermos. Tem coisas em nossa vida que é semente. Essa botija de azeite foi usada como semente. Ela poderia dizer: olha, eu não tenho mais nada, mas eu ainda tenho um pouco de azeite. E ela sai da conversa agora com o profeta, e nós temos que entender que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. E Provérbios de Salomão, abra a tua Bíblia, capítulo de número 21, no versículo 20, nós estamos no mês lendo a sabedoria de Salomão, e nós vamos nos deleitando em cada capítulo, em cada versículo, e nós vamos marcando aquilo que é desejável, aquilo que é bom ao nosso coração. No versículo 20 do capítulo 21, ele diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Às vezes, você gasta tudo o que você tem com coisas que não deveria gastar. Essa mulher, antes de chegar à miséria total, ela vai buscar o profeta. Antes do mal chegar à sua casa, ela vai buscar o profeta. Nós devemos buscar a Deus antes de uma necessidade extrema. Tem pessoas que só vão buscar a Deus quando está no pior estágio, na pior situação. Mas enquanto há azeite ainda, busque Deus. Honre ao Senhor com tudo que te chega às tuas mãos. Honra ao Senhor teu Deus. Não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ela guardou, economizou, não desperdiçou. O sábio tem planejamento, o tolo desperdiça. Desperdiça os seus bens, desperdiça a sua saúde, desperdiça a sua vida. O tolo, ele só pensa em Deus quando já não há uma solução humana. Deus tem solução para todos os momentos. Todos os momentos. Ainda que esteja morto, viverá. Esta é a palavra do Senhor. Ainda que esteja morto, viverá. Mas não precisará pagar um preço tão alto, se nós tivermos sabedoria. Sempre honrar ao Senhor. Não comer aquilo que é semente, aquilo que deve ser lançado, aquilo que deve buscar uma multiplicação. Não se esquecer de louvar a Deus, de honrar a Deus. Não se esquecer de agradecer a Deus. Ah, mas eu estou passando um problema muito sério. A palavra nos mostra que Davi, no meio da guerra, ele disse que Deus é alegria para ele. No meio das lutas, Deus é a nossa alegria. Então o sábio tem planejamento. Ele não come tudo que lhe vem à mão. Ele sabe que algumas coisas são semente. Que ele precisa aprender a separar o que é semente. Porque tudo que você semear, você vai colher. Se nada semear, eu sempre digo como Deus vai multiplicar, se você diz para Deus que não tem nada. Se quando você vem diante do altar, e a palavra do Senhor diz assim: não vá diante do teu Deus de mãos vazias. Nunca chegue diante de Deus de mãos vazias. Por menor que seja a tua oferta, oferte com alegria. Oferte com alegria. Jesus exaltou no templo e perguntou aos seus discípulos: quem deu a melhor oferta? Havia muitos homens de negócios naquele dia, e todos responderam: foi fulano, foi ciclano. Jesus disse: não, foi a viúva. Ela deu a sua única moeda,
que lhe restava. A sua única moeda. Tem coisas na sua vida que são sementes. Tem coisas que não são para comer. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Não esgote. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Por isso a decisão de criar sempre um ambiente propício para o milagre. Qual é o ambiente propício para o milagre? Gratidão, louvor a Deus, reconhecer Deus em cada situação. Ah, mas a situação que eu estou vivendo, Deus está me ensinando algo e eu preciso aprender. Às vezes vem dificuldades sobre a minha vida, e a minha oração, quando eu uso da minha sabedoria: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Quando eu estou sem sabedoria, eu começo a murmurar, a reclamar, a achar que eu sou um coitadinho, que todo mundo me persegue. Não. O que o Senhor quer me ensinar. Porque todas as lutas que eu vencer, me farão mais fortes. Uma passagem no deserto que Deus diz: eu deixei 5 príncipes para lutar contra Israel, para ensiná-los. Você sabe o que é sair de uma escravidão, ir para um deserto, e Deus dá ordem a 5 príncipes inimigos que ataquem Israel. E nesses ataques, Israel vai se tornando mais forte, mais resiliente. O cristão, quando ele recebe ataque do inimigo, não é para derrotá-lo. Porque a palavra do Senhor diz: não deixarei vir sobre você tentações que você não possa resistir. O que nos fará resistir? O ambiente que nós criamos. Se for um ambiente de lamentações, de murmurações, nós cairemos no deserto. Mas se começarmos a aprender a louvar a Deus em cada momento e usar a palavra de vida, morte e vida estão na língua. O que você tem falado, o que você tem ministrado, qual é o ambiente da sua casa? Qual é o ambiente da sua família? Que ambiente você está criando no seu casamento, nos seus negócios? Que ambiente você está criando com os seus filhos? Que ambiente? É a tua palavra. A tua palavra. Isaías, antes dele ter um encontro com Deus, no capítulo 6, ele tem um encontro maravilhoso com Deus. Mas quando você vai no capítulo 5, que ainda era Isaías, sem um encontro definitivo com Deus, ele está falando mal de todo mundo. Ah, ai dos bêbados, ai dos idólatras, ai deste, ai daquele. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros. Meus lábios são impuros, porque eu estou lançando morte, falando mal dos outros. E o anjo vem e toma uma brasa do altar e purifica os seus lábios. Purifica os seus lábios. Traga um ambiente de alegria. Traga um ambiente de parceirismo. Ser parceiro. Não pense que falando mal da sua esposa você está ganhando. Não pense que falando mal do esposo você está ganhando. Não pense que falando mal dos filhos eles serão melhores. Não. Traga um ambiente de alegria. Traga um ambiente de cura. Traga um ambiente de prosperidade. Um ambiente de perdão. Ah, mas você não sabe o que ele me fez. Perdoa. O perdão faz bem para a pessoa que perdoa.
A pessoa que perdoa, ela é exaltada diante de Deus. Então, a palavra, morte e vida, estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Você ama a morte? Você ama a derrota? Você vai comer disso. Esse será o teu fruto. Mas se você ama a vida, se você é grato, se você agradece a Deus, se você reconhece Deus, mesmo nos dias difíceis, você terá bons resultados. Você será próspero. No versículo 3, o profeta dá uma ordem dizendo: vai, pede vasos vazios. Olha a fé do profeta, não poucos. Porque Deus, quando dá em abundância. A palavra do Senhor diz que há sobejo quando Ele age. Então o profeta, entendendo a palavra de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, ele diz: vá aos vizinhos, pede emprestadas vasilhas, não poucas. Aumente a tua fé. Creia na palavra de Deus. Para mim isso já está bom. Eu já cheguei num nível que está muito bom. Deus quer te fazer um abençoador. Deus quer que você possua mais. Não que as coisas te dominem, mas que você domine. Qual é o mal do dinheiro? O amor ao dinheiro. Quando você faz o dinheiro como seu senhor, você está fazendo um grande mal para você, para aqueles que estão ao seu redor. Mas quando você busca prosperidade, eu gosto de empresários que dizem assim: eu quero dar empregos, eu quero crescer, eu quero aumentar. E não aquele que está dizendo: eu vou desistir, porque está declarando com a sua própria boca que está querendo deixar de ser um abençoador. Mas eu tenho muitas lutas, muitas guerras. Eu aprendi alguns anos atrás, muito jovem, pastor ainda, e estava começando a ser pastor, e por qualquer coisa eu falava: eu vou parar. Eu gostava quando eu era empresário, porque se o funcionário não me agradasse, eu dispensava, era assim. Mas ser pastor é diferente. E eu não me conformava com as pessoas que não tinham compromisso. Eu queria que as pessoas que estivessem junto comigo tivessem compromisso, porque na empresa, se não tivesse compromisso, dispensava, pegava outro. Mas na igreja não é assim. Nós temos que ministrar, ensinar, até que a pessoa acorde, até que a pessoa sinta o desejo de louvar a Deus. E eu tinha sempre uma palavra: eu vou parar. Até que um dia um pastor jovem também, ele me falou algo que marcou meu coração. Ele disse: Gerson, nunca mais diga que você vai parar. Porque todas as vezes que você diz que vai parar, o inimigo se alegra e ele sabe que está pronto a te derrotar. Não diga que você vai parar. Pede forças para Deus. Pede alegria no que você está fazendo. E desde então eu entendi que esta palavra não pode estar em meus lábios, porque é uma palavra de morte. Eu vou parar, eu desisto. Não, eu não desisto. Eu não desisto. Eu vou servir ao Senhor. Então, vai e pede vasos vazios, não poucos. E ela, juntamente agora com os seus 2 filhos, ela vai, os seus 2 filhos que estavam prestes a ser levados como pagamento, agora vão trabalhar com ela. Então, disse o profeta a ela: então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite e todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Tem coisas que não é para mostrar para os demais. Tem coisas que você não precisa colocar na rede social. Hoje estamos passando um problema muito sério. Tudo a gente coloca na rede social.
Ah, eu fui viajar, eu fui isso, eu fui aquilo. Aí, fulano tem inveja, ciclano tem inveja. Claro que tem. Você é um referencial. Você vai parar de falar que Deus te abençoou por causa dos outros? Não. Mas tem coisas, tem orações, que não deve ter nem palavras. Porque o nosso inimigo, ele ouve o que nós falamos, mas ele não sabe o que nós estamos pensando. A oração em espírito com Deus. Tem orações que devem ser ligadas ao trono da graça, só você e Deus. Feche a porta. O profeta diz à mulher: vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas para as vizinhas. Não diga porque é, para que é. Peça emprestado. Quem quiser emprestar, empreste. Entre na tua casa e fecha a porta. Tem coisas que é você e a sua casa. Você e seu esposo. Você e a sua esposa. Tem coisas que não é para trazer para todas as pessoas. Intimidades. Você, Deus e a pessoa, a sua família. Então entre e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite e todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. E assim ela fez. Entrou agora para a sua casa. Aí agora começa algo muito importante para a prosperidade. Unidade. Se não tiver unidade, não há prosperidade. Não há prosperidade. Se alguém dentro dessa casa está torcendo contra, repreenda, ensina, porque faz parte da tua casa, da tua família. Quando alguém dentro de casa diz, não é possível, dá a ele a palavra do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Isso é possível, porque eu creio. Creia comigo, porque é possível. Nós vamos vencer. Nós vamos sair dessa situação. Creia. Aí entra a unidade. A unidade. E unidade não é um saco de batatas. Às vezes nós pegamos um saco de batatas e pensamos, olha, estão unidas. Não. Unidade é quando você faz o purê. Você pega todas as batatas e faz um purê. Ali você uniu todos em um só. Então unidade não é cada um ter um pensamento. Todos se tornam um só. Essa família começa a ver um milagre. Porque a mãe foi buscar um direcionamento. Ela volta para casa e diz, assim disse o profeta. E põe em prática. Vai pedir vasilhas emprestadas. E eles voltam com as vasilhas. E ela diz, agora fecha a porta. Agora deste pouco azeite que nós temos, nós vamos encher as vasilhas. E aqui se estiver cheia, vai colocando do lado. Até que todas as vasilhas estavam cheias. E a mãe diz, traz mais vasilhas. E os filhos dizem, não tem mais. Enchemos todas as vasilhas. Nem os vizinhos têm mais para emprestar. Então, pois partiu dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhes trazia vasilha, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. O azeite parou. Milagres. Não acontece toda hora. Eu gosto muito da passagem de Josué entrando na terra prometida. E Deus fala para Josué, a partir de agora, não vai haver maná, não haverá mais a nuvem. Vocês vão viver do que semear e do que colher. Trabalho. Milagre não é para gerar vagabundos. Milagre não é para gerar dependentes
Milagre é para te direcionar. Milagre é para mostrar que Deus tem poder, mas é necessária uma reação. Tem pessoas que vêm buscar um milagre, recebem um milagre, e quando estão bem se esquecem da casa do milagre. Da casa do milagre. Tem pessoas que recebem milagres, nunca deram uma oferta para que mantivesse a casa em que ele recebeu o milagre. Ele simplesmente acha que foi uma obrigação. Ele não tem no coração uma gratidão. Vai precisar de outro milagre. Vai precisar de outro milagre. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Ele não lança em rosto. Então, o que vai levar à prosperidade é o trabalho. É a busca da unidade. Todos querendo o mesmo propósito. Todos buscando a mesma coisa. Tem pessoas que frequentam a igreja que eu tenho grande estima por elas. Pessoas que estão desde o início, quando nós começamos na parte inferior, era apenas ainda uma sala. E eu lembro que no mesmo dia, eu recebi uma palavra de reprovação, porque eu anunciei que nós íamos começar a construção, e uma pessoa no final me procurou e disse assim: pastor, eu acho que não dá, hein? Vai demorar muito tempo. Aquilo foi uma seta no meu coração. As pessoas te derrubam com palavras. Mas no mesmo dia, interessante que uma pessoa, um casal, ele passou por mim e disse assim: pastor, vai ser rápido, hein? Nós vamos conquistar muito rápido. A pessoa que disse, vai ser difícil, não sei nem por onde anda. A pessoa que disse, vai ser rápido, até hoje, é dizimista, ofertante, sai em viagem, às vezes que ficam dias e dias longe da igreja, mas quando vem diz, eu estava precisando de ouvir essa palavra. Eu estava precisando de vir à igreja. Então você tem que procurar o quê? Pessoas que se agregam a você. Pessoas que têm o mesmo sonho que você. Pessoas que buscam os mesmos resultados que você. Pessoas que, ao ouvir uma palavra de fé, dizem, eu creio, vamos conquistar. Unidade não é um saco de batata, não é muita gente. É pessoas com o mesmo propósito. Nós vamos conquistar. Nós vamos vencer. Abra a tua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 13. O Senhor tem nos dado muitas riquezas em Provérbios. Temos que sempre estar lendo, aprovando. Capítulo 13, no versículo de número 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. A riqueza que sai das suas mãos, do seu trabalho, da sua unidade familiar, será bênção na sua casa. A palavra da mulher, chegando agora ao profeta, ela diz, não há mais vasos. E o azeite parou. O milagre parou. Nós não vamos viver todo dia de um milagre. Nós temos que acordar pela manhã, trabalhar, buscar resultados, colocar as nossas mãos, buscar a bênção de Deus. E ela chega agora no momento mais difícil. Acabou o milagre. Deus deu a bênção que precisávamos e parou. O Senhor, e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou.
Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante. Paga a tua dívida, cumpre com as suas obrigações, e com o restante, continua a tua vida. Algumas pessoas dizem que Jesus nunca falou em finanças. Pessoas que não conhecem a Bíblia. Jesus nunca falou de dinheiro. De todas as parábolas que Jesus ensinou, a grande maioria é falando de finanças, porque é resultados. O que é finanças? É resultado de trabalhos, é resultado de se dedicar, é resultado de enfrentar o dia a dia, enfrentar os problemas. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, versículo 28. Do 25 em diante. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Planejamento. Tudo que Jesus nos ensina, a palavra nos ensina, é planejamento. Pois qual de vós edificar uma torre, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? A provisão foi dada na medida da fé. O milagre, ele vem na medida da fé. E a capacidade de armazenar. Acabou, não tem mais vasos vazios. Então, ela juntou tudo o que possuía para guardar o resultado do milagre. O sétimo passo é manter um ambiente propício para o milagre. Acabou o milagre, nós temos que manter o mesmo ambiente. Muitas vezes as pessoas se unem no momento de dor, se unem numa corrente de oração, se unem para pedir um milagre, mas quando alcança, se dispersam. A família não ora mais, a família não agradece mais, a família se esquece do provedor do milagre. Manter um ambiente propício para o milagre. Manter um ambiente. E Jesus ainda ensinando sobre negócios, porque essa família agora, ela iria pagar os seus credores com milagre, mas ela precisaria se manter unida. Meu pai tinha uma palavra que ele dizia assim: quando o dinheiro termina numa casa, o amor sai pela janela. Tem pessoas que só têm amor quando há prosperidade. Quando vem a dificuldade, é o momento de se mostrar o amor. Estamos juntos. Nós vamos conquistar. Mas tem pessoas que, quando vem a dificuldade, por medo, por não querer achar que vai viver uma situação mais difícil, ela prefere abandonar. Mas Jesus nos ensina que é necessário aprender a negociar. Essa mulher não era negociante nem seus filhos, ela era mulher de um servo de Deus, alguém que estava estudando para ser profeta, e ela agora recebe o maior milagre, consegue pagar as suas dívidas. O problema não é só resolver o problema do dia, nós temos uma vida pela frente. Nós temos que aprender a manter um ambiente de prosperidade, um ambiente propício
para a prosperidade. O profeta agora está ensinando ela como manter a prosperidade na casa dela. E Jesus também ensina em uma das suas parábolas, Lucas capítulo 19, versículo 11, diz assim: e ouvindo eles essas coisas, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu volte. Negociai até que eu volte. Qual é a palavra de Jesus? Negocie. Busque a prosperidade. Não se deixe abater por nenhuma situação. Negociai até que eu volte. Ah, Jesus está voltando, eu não vou estudar mais porque Jesus está voltando. Ah, não vou formar uma empresa porque Jesus está voltando. A igreja caiu nesse engodo durante muitos anos. Só fez pessoas pobres e miseráveis. Negociai até que eu volte. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz para o mundo. A igreja precisa de empresários prósperos, de bons professores, de bons advogados, de juízes, de governadores. A igreja reclama: olha, esse governo é isso, esse governo é aquilo, porque nós não ensinamos os nossos filhos a galgar os primeiros lugares. Jesus, ele traz uma parábola e diz: negociai até que eu volte. Até que eu volte. E seja pronto. Quando Jesus, às vezes minha esposa, ela diz: Jesus está voltando. Eu digo: que bom. Ela diz: você não se preocupa? Eu digo: não, eu estou preparado. Eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar fazendo. Eu não posso parar porque Jesus está voltando. O dia que Ele vier, Ele vai me levar. É por isso que eu creio na palavra de Deus. Ah, eu estou triste porque Jesus vai voltar. Não, eu estou alegre porque Jesus vai voltar. E nós temos resultados. Ele nos entregou as suas minas e nós multiplicamos. É isso que tem que nos trazer alegria, ou isso tem que nos trazer tristeza. Jesus está voltando e eu ainda não fiz nada para o reino de Deus. E vou fazer, tenho que fazer mais. Então disse o profeta Eliseu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vivei do restante. Ele agora está diante de uma mulher que até poucos momentos era endividada. Estava com seus filhos, prestes a serem levados como escravos. Agora o grande problema desta mulher era: negocia. Pega o azeite que sobrou e seja uma negociante. Vai vender, vai multiplicar. Pare de chorar, pare de se lamentar. Ah, eu não tenho nada, pastor. O pouco que você tem, Deus faz um milagre da multiplicação. Chegou um menino perto de Jesus, com alguns pães e alguns peixes. Jesus pega na sua mão. O que ele faz? Agradece. Gratidão. O que traz a multiplicação? Gratidão. Quando você pega nas suas mãos e agradece, a bênção da multiplicação. Não se deixe abater por circunstância alguma. Não se deixe intimidar por nenhuma situação. Ah, mas eu cheguei agora, eu estou num problema muito sério. O que você tem? Apresente ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 19.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Nós estamos no mês da sabedoria, da inteligência. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para mudar o ambiente da sua casa, mudar o ambiente dos seus negócios, que seja um ambiente propício para a prosperidade, que a tua língua seja um linguajar para a vida e não para a morte, que tudo que sair da sua boca seja para a vida e não para a morte. Não declare derrotas, não declare que vai desistir, não declare que não tem mais jeito, não declare que é impossível. Comece a declarar bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. Há muitas dificuldades, há muitas deficiências, mas o Senhor trará um milagre através do ambiente propício. Cria o ambiente propício. Comece a trazer um ambiente propício. Comece a falar bem da igreja. Comece a falar bem da sua família. Comece a falar bem da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Cesse a palavra de derrota. Comece a trazer alegria ao seu coração. Comece a trazer gratidão por tudo que Deus já tem feito. Peça sabedoria, peça inteligência. Senhor, nesta manhã, Senhor, somos gratos, Senhor, por tudo que tem ministrado ao nosso coração. Senhor, nós declaramos que nós queremos comer o melhor dessa terra, que nós queremos viver debaixo das Tuas mãos protetoras, que nós queremos aprender mais de Ti. Fala conosco, Senhor, sempre, nos usa, Senhor, nos direciona, Senhor, que nunca mais eu venha com as mãos vazias diante da Tua presença, Senhor, que eu sempre Te honre, que eu sempre Te agradeça, que eu sempre Te louve. Senhor, toma a nossa casa nas Tuas mãos, toma a nossa vida nas Tuas mãos, os nossos negócios, Senhor, nos faça produtivo, nos faça prosperar, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?